Fala, palmeirense! Bem-vindo de volta ao canal Diego Iuato Marada. Para você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Para você que está voltando, muito obrigado por voltar. Vou pedir para você acionar o sininho, deixar o seu like, se inscrever, curtir, compartilhar. Embora você talvez esteja com a cabeça um pouco quente, cabeça um pouco cheia, porque o Palmeiras perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, eu vou ser bem sincero, e pelo que eu tô vendo aqui com meus colegas setoristas, que a maioria é palmeirense, não preciso nem dizer isso pra vocês, eu sou um voto meio vencido aqui. Porque eu gostei da partida do Palmeiras. Achei que o Palmeiras fez um bom jogo, achei que o Palmeiras mostrou, acima de tudo, mais do que um bom futebol, o que eu gostei foi de uma boa postura. O Palmeiras vinha sendo, para trocar em miúdos e ser bem direto, o Palmeiras vinha sendo covarde em jogos importantes. O Palmeiras estava sempre jogando no erro do adversário, sempre jogando com bola esticada nas costas, e desde a partida contra o Grêmio, o Palmeiras vem ensaiando um novo jeito de jogar. O futebol de aproximação, o futebol de troca de passe rápida, de criação de espaço por meio de jogadas de ultrapassagem. E o Palmeiras fez novamente esse jogo. O Abel Ferreira vai firmando um time, o Abel vai firmando uma formação com um tridente de meias por dentro para armar jogada, com os laterais atuando como pontas, como alas, pode escolher se você quer chamar de ala ou de ponta, mas que jogadores que vão para a linha de fundo, né? O próprio Giai jogando muito mais avançado, ele que começou a brilhar pelo Palmeiras quando se tornou terceiro zagueiro pela direita, e agora jogando como lateral espetado, junto com o Piquerez do outro lado, também fez boa partida. E é verdade que se a gente parar para pensar, o Palmeiras vai ter muito mais destaques positivos do que negativos. O Palmeiras teve uma boa partida, como eu falei, com os três meias. Hoje a gente teve o Facundo jogando ao lado do Maurício, ali jogando ao lado com o próprio Lucas Evangelista chegando bastante como volante para ajudar também, né? Então o Palmeiras teve esse jogo de aproximação pelos três ali. Foi muito legal de ver o Sousa atuando também nessa função, embora o Sousa tenha jogado um pouco mais aberto, com o Evangelista subindo para a meia na hora da criação e o Sousa jogando meio um pouco mais aberto, mas o Sousa também apareceu criando, né? Gostei muito da movimentação do Facundo, indo e voltando, gostei dos dois volantes, como já citei o Evangelista, cito também o Aníbal. Acho que ficou um pouco abaixo o Gustavo Gomes, porque o pênalti dele foi um pênalti atabalhoado, um pênalti poderia ser marcado, poderia não ser marcado, mas aí pelo VAR ficou fácil marcar, ficou fácil ver ali uma infração, né? O Fux estava muito bem, e aí logo quando ele sai de campo acontece a jogada do gol, e também é em cima do Gustavo Gomes. Também acontece nele a jogada, acho que não dá para crucificar o Gomes, mas a jogada acontece bem no setor que ele estava. Dá para dizer que o setor estava bagunçado, porque o Fux precisava estar ali, o Michael tinha acabado de entrar, mas a verdade é que o gol saiu por ali, então talvez seria o único destaque, não nem chama de destaque negativo, mas seria o único ponto de atenção para o jogo da volta. O meu sentimento é de tranquilidade. Eu tô saindo aqui tranquilo porque o Palmeiras jogou um futebol e teve uma postura digna. O Palmeiras normalmente quando joga contra times do G6, quando joga contra times mais tradicionais, rivais mais tradicionais como Flamengo, Corinthians, São Paulo, o Palmeiras tem uma postura que eu não gosto, uma postura muito reativa. E hoje o Palmeiras não teve essa postura. O Palmeiras foi corajoso, inclusive, até para defender um pênalti, né? Teve um pênalti que o Everton pegou e pegou bem, foi uma grande defesa. O Yuri Alberto jogou muito abaixo do seu normal, o Palmeiras soube marcar. Eu saio tranquilo desse jogo, honestamente, porque eu vejo o Palmeiras num caminho. O Palmeiras está numa progressão, né? Agora, vamos falar um pouquinho da arbitragem. Acho que assim, o Abel, se você viu a entrevista coletiva, eu vou até deixar aqui, correndo aqui do lado, um videozinho que eu fiz, que ele fala que ele tá saindo decepcionado, que ele saiu triste, desiludido é o termo que ele usou, porque ele viu o trabalho dele durante a semana ter sido colocado abaixo, por água abaixo, por dois lances que ele considera terem sido falhas do Wilton Pereira Sampaio. Um pênalti no Lucas Evangelista, um pênalti no Vitor Roque, né? Ele até ironizou, falou assim, tá certo, se ele a 2 metros não viu o lance, então porque tá certo. E é claro que ele está ironizando, porque na cabeça dele não está certo esse lance, na cabeça dele deveria ter sido marcado os 2 penais, e ele também está inconformado com a anulação do gol, porque na visão dele o frame foi colocado errado, a bola está no ar quando o frame é colocado, ou seja, o Gustavo Gomes não estava impedido na jogada, na visão dele, e ele criticou muito uma coisa que isso é verdade, né? A gente está no século XXI, e o nosso VAR é uma ferramenta do século passado, né? Inclusive conversei com pessoas do Palmeiras e a sensação de todos é essa, é uma decepção, porque o Palmeiras mostrou futebol, o Palmeiras mostrou postura e saiu daqui com um azar contrário. Agora, pensando no que interessa, né? Porque o ano não acaba na próxima quarta-feira, por mais que o Palmeiras possa sair
como a eliminação, o ano não vai acabar de qualquer forma. Para começar, que na semana seguinte já tem as oitavas de final da Copa Libertadores, onde o Palmeiras enfrenta um adversário bem menos tradicional, que tende a dar menos trabalho ao Palmeiras, que é o Universitário do Peru. O primeiro jogo em Lima, o segundo jogo aqui em São Paulo. Então, assim, se por um lado eu saio chateado com a derrota, por outro lado, e aí eu passo isso para todo torcedor palmeirense que está me assistindo aqui, eu acho que dá para sair satisfeito com a postura e com o desempenho. O Palmeiras mostrou desempenho, o Palmeiras mostrou futebol, e isso me deixa um pouco mais tranquilo. Próximo jogo do Palmeiras, final de semana contra o Vitória, eu acredito que o Palmeiras virá com um time bastante modificado, se não praticamente reserva. O Palmeiras tem como seu planejamento rodar a equipe com frequência, e aqui foram feitas poucas substituições, hoje foram feitas 3 substituições apenas, e isso acaba gerando um desgaste maior para quem jogou, né? Tem jogadores que estão jogando seguidamente, então devem ser poupados, e agora fica a preocupação com o Bruno Fux, né? Com a lesão do Murilo, com a lesão do Fux, a gente não sabe a gravidade da lesão, pelo que eu conversei, só o exame vai dizer. Não parece ter sido uma lesão grave, mas só exames vão dizer isso pra gente com certeza. O fato é que pro próximo jogo dificilmente o Fux vai jogar. E aí vai ter o Mikael e o Benedetti vai ser a primeira opção de reserva e a única, né? Porque é o único zagueiro que vai sobrar saudável no time, uma vez que o Naves já tá no Alverca de Portugal, que é um time do qual o Vinícius Júnior é investidor, né? Um dos investidores do Alverca é o Vinícius Júnior, e o Naves foi lá se juntar a equipe portuguesa porque estava sem espaço aqui, e eu repito, eu considero o Naves um jogador muito bom, principalmente na parte criativa, né, na parte ali de armação, de bola enfiada, de passe, e o Palmeiras agora vai ter o Mikael, que não é um jogador com essa mesma característica, ou seja, talvez era melhor o Naves ter ficado, talvez o Naves não quisesse ficar também, isso é o tipo tem 2 caixas de Pandora aqui, né, o Felipe Anderson e suas lesões, e o Naves não ter sido aproveitado quase nunca. Para você que chegou até o final desse vídeo, queria dizer para você que a gente tem uma meta de chegar até 10 mil inscritos, e chegar em 10 mil inscritos até o dia 21, que é a volta das oitavas da Libertadores, né? Então nesse dia a gente quer ter 10 mil inscritos, já estamos chegando em 8.200, né? Eu suponho que a gente vai conseguir chegar 8.200, 9.200, agora eu não lembro de cabeça aqui, mas a gente está muito perto de bater a meta. E aí a gente vai criar uma nova meta. Cara, e para você, só se inscrever ali não custa nada. Por enquanto a gente ainda não tá fazendo nenhum tipo de conteúdo diferente, mas vocês não têm ideia de como ajuda a gente a inscrição de vocês. A mera inscrição já faz cada vez com que o YouTube olhe pra gente com mais carinho, coloque a gente com mais destaque para esse projeto crescer. Nosso trabalho precisa muito da colaboração de vocês, que aqui a gente fala de Palmeiras sem histeria, sem achismo, com apuração, e eu conto com a presença de vocês para que a gente consiga seguir fazendo isso com cada vez mais qualidade, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até mais.